Nesta videoaula vamos verificar como é que a gente faz o uso do teste do Q². Até o presente momento a gente viu vários testes chamados de testes paramétricos e agora a gente vai ver um teste não paramétrico, teste do Q², ok? Dentro do teste do Q², deixa eu fazer esse negócio funcionar. Dentro do teste do Q² nós temos vários tipos de testes, ok? Primeiro, temos que entender que o teste do Q² ele é aplicado para dados categóricos, certo? O que são dados categóricos? De uma maneira muito simples, assim eu posso pensar que dado categórico é aquele que vem fruto de contagem. Então você conta, ela tem lá suas características, são cores. Então cor vermelha, você conta quantos indivíduos tem dentro da cor vermelha. Cor amarela, quantos indivíduos tem dentro da cor amarela. Ou então você está categorizando em faixas etárias. Faixa etária 1 tem tantos indivíduos, faixa etária 2, tantos indivíduos, e assim por diante. Ok? Então, são frutos de contagem isso aqui. Há basicamente três formas de fazer o uso do teste do Q², certo? A gente vai verificar aqui teste de aderência, teste de homogeneidade e teste de independência. Há vários outros testes de Q², mas basicamente eles são algumas pequenas modificações dessas três formas básicas aqui. Vamos começar com o teste de aderência, né? Então, o teste de aderência, também chamado de teste de qualidade do ajuste, você vai verificar o quê? Se a sua hipótese se ajusta aos dados que você tem. Isto é, você tem, de fato, uma maneira para explicar os dados. De alguma maneira, você tem algum arcabouço teórico que faz com que justifique, ou você pensa que justifique, aquela organização dos dados. E daí você verifica, por meio desse teste de aderência, se essa sua explicação teórica se adere à configuração dos dados que apareceu do experimento. Vamos testar isso aqui então. Temos aqui um teste de aderência fundamentado nos dados de Batterson e Punnett, que lá em 1906 eles fizeram um experimento para determinar como que era a herança da cor da flor e forma do grão de pólen em ervilhas. Então, eles tinham, lá estava sendo redescoberto as leis de Mendel, e eles trabalharam com isso aqui para ver se realmente as leis de Mendel do controle da hereditariedade funcionavam. E o que eles fizeram então? Eles tinham linhagens puras de plantas de ervilha que tinham as flores púrpura e o pólen era alongado. E tinha uma outra linhagem pura de flores vermelhas com o pólen redondo. Ok. Cruzou um com o outro. O que aconteceu? Então, cor púrpura, pólen longo, cor vermelha, pólen redondo. Cruzando um com o outro, 100% dos descendentes deste cruzamento eram plantas que tinham a cor púrpura ou roxa e o pólen alongado. Ok, o que eu tiro de conclusão até o presente momento? Que a cor roxa é dominante sobre o vermelho e que o pólen alongado é dominante sobre o pólen redondo. Ok. Daí, vamos fazer mais uma geração lá. Os caras pegaram e cruzaram dentro desses indivíduos aqui híbridos da geração anterior, ok? O que eles verificaram que nasceu? 4 tipos diferentes, né? Então, nasceu cor púrpura com o pólen longo, nasceu flor púrpura, mas com o pólen circular, flor vermelha com o pólen longo e flor vermelha com o pólen redondo. Então tem 4 tipos de plantas que surgiram a partir deste cruzamento aqui, ok? Agora, como é que ele faz para explicar o que apareceu? Pois bem, ele foi lá, fez aquele experimento e simplesmente contou quantos indivíduos nasceram dentro de cada categoria. Então veja, ele contou. Dentro dessa categoria aqui, púrpura, pólen alongado, 296 indivíduos nasceram. Quantos nasceram com a flor púrpura e o pólen circular? 19.
Flor vermelha e o pólen longo, 27. E flor vermelha com o pólen circular, redondo, 85. Então nasceram 427 indivíduos daquele cruzamento lá, ele cultivou 427 indivíduos e ele verificou esta frequência aqui dentro de cada categoria que surgiu. Ok. E agora, o que a gente faz, né? Então, eu preciso ter uma expectativa do que vai surgir para poder calcular o Q quadrado. Por quê? Porque esse aqui, ó, esse é o estimador do Q quadrado, que é simplesmente o somatório do observado menos esperado ao quadrado dividido pelo esperado. Então tem aquilo que você contou, aquilo que você viu, é o observado, e você tem que calcular um esperado. Tem que ter um esperado. Qual que é a expectativa? O que deve surgir disso aqui? Certo? Então, é um estimador bastante simples. Vamos lá. Então, como é que eu vou calcular o esperado aqui? Se eu estou usando um teste de aderência, quer dizer que eu tenho uma hipótese para o que está acontecendo. O que vai ser aqui? No nosso caso, então vamos fazer aqui a construção da hipótese, ok? Que é nada mais, nada menos do que a determinação do que é o esperado. O que eu esperava ver de resultado do meu experimento, né? Então, tenho lá a cor púrpura. Eu disse que ela era dominante. Então, pelas regras lá da lei de Mendel, eu sei que ela tem uma frequência de ocorrer. E tem a flor vermelha, que também, pelas regras de Mendel, eu sei qual é a frequência que ela tem que ocorrer. Tem lá o pólen alongado com o pólen redondo. Então, pode nascer o quê? Indivíduos púrpuro com o pólen alongado ou púrpuro com o pólen circular. Indivíduos com a flor vermelha, pólen alongado, ou então indivíduos com a flor vermelha e pólen circular. Agora, qual é a frequência que eu espero que aconteça de cada uma dessas 4 categorias aqui? Então, eu sei que a flor púrpura é dominante em relação à vermelha. Então, ela deve ocorrer com uma frequência de 3/4, enquanto a vermelha ocorre com a frequência de 1/4. Você vê aquela proporção de 3 para 1? É isso aqui. O alongado, ele é dominante em relação ao circular. Então, ele deve ocorrer com uma frequência de 3/4, né? Tanto aqui quanto aqui. E o circular é o recessivo. Então, ele deve ocorrer com uma frequência de 1/4, tanto aqui quanto aqui. Agora, púrpuro e alongado, qual é a frequência que eu espero? Lembram lá características, qual é a frequência esperada de 2 eventos independentes? Quando eles devem ocorrer simultaneamente, com que frequência? É igual você lançar 2 dados. A ideia é absolutamente a mesma. Lembrem lá, tem 2 dados. Qual que é a chance de lançar 2 dados e aparecer a face 6 voltadas para cima nos 2 dados? Bom, ocorrer 6 no primeiro dado é 1/6. Ocorrer 6 no segundo dado também é 1/6. Qual que é a interferência do segundo dado no primeiro ou do primeiro dado no segundo? Nenhuma. Então, eu digo que eles são independentes. Se eles são independentes, eu simplesmente faço o quê? O produto de suas probabilidades individuais. Então, seria 1/6 que multiplica 1/6, que vai dar 1/36. Aqui é a mesma coisa. Qual que é a probabilidade de ser púrpuro? 3/4. Qual que é a probabilidade de ser alongado o pólen? 3/4. Então, fica o quê? 3/4 que multiplica 3/4. Então, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Né? 9/16. Então, qual que é a probabilidade de nascer púrpuro e pólen redondo? 3/4 que multiplica 1/4. Então, vai ser o quê? 3 em 16. Qual que é a probabilidade de ser vermelho e o pólen alongado? Então, vai ser 1/4 que multiplica 3/4. 3/16. E qual é a probabilidade de ser vermelho com o pólen redondo? 1/4 que multiplica 1/4. Então, vai ser 1/16. Aquela proporção lá seria que a gente está acostumado a ver em genética para 2 características independentes. 9/3 para 3/1. Ok? Sem entrar em muitos detalhes de como é que eu acho essa segregação aí. Porque a única coisa que vocês têm que ter em mente aqui é o quê? Eu tenho uma hipótese do que deve acontecer. E qual é a minha hipótese? Que eu tenho que cada uma das características aqui, essa característica ela ocorre com uma frequência de 9/16. Essa outra característica em 3/16. Essa característica aqui, a frequência dela é 3/16. E essa característica aqui é 1/16. Então, eu estabeleci qual é a minha hipótese do esperado. Eu espero que ocorra esta frequência aqui
para cada uma das 4 características. Muito bem. Qual é a hipótese que eu vou testar? Bom, minha hipótese H0 é o quê? Que a segregação em F2, que é essa geração aqui que a gente está estudando, lembra a geração parental? F1, F2, F2. Ela está ocorrendo com uma frequência de 9 para 3 para 3 para 1. É isso que eu estou testando. Vou testar, na verdade, né? Então, essa. Uma outra maneira de escrever o H0. H0, posso colocar simplesmente que observado é igual ao esperado. Ou, também posso escrever que H0, que é observado menos esperado, é igual a 0. Ou seja, o desvio entre aquilo que eu vi com aquilo que eu espero é 0. Porque o que eu espero aconteceu exatamente naquilo que eu vi. Ok? Então, não tem desvio. Desvio é 0. E a hipótese alternativa é o quê? Que o desvio entre observado e esperado é diferente de 0. Ou seja, não está acontecendo essa segregação aqui. Muito bem. Eu aceitar H0 significa o quê? Nesse nosso exemplo, significa que exatamente aquilo que eu estou propondo teoricamente se ajusta aos dados. Ou seja, esse deve ser o mecanismo genético que controla essas características, né? Se isso não acontecer, ou seja, eu rejeito H0, significa o quê? Que existe um desvio desta proporção aqui, 9 para 3 para 3 para 1. Isso aqui não está acontecendo. Se isso aqui não está acontecendo, significa o quê? Que aquilo que eu postulei como herança não explica os dados. Não é esse o mecanismo de herança genética que explica o que está acontecendo. Ok, vamos lá testar então se essa hipótese que eu formulei se ajusta aos dados. Se essa hipótese se ajusta aos dados, significa que, ok, ela funciona para explicar a segregação, serve para explicar a herança genética que a gente tem aqui. Ok? Então a gente viu lá que tínhamos o observado. Então agora eu tenho que calcular o quê? O esperado, né? Porque olha, o estimador é observado menos o esperado. São essas duas únicas informações que eu preciso para usar o estimador, né? Então, o que seria o esperado para púrpuro com o pólen alongado? Então, eu tenho aqui qual que é o esperado em termos de frequência. Então, eu espero que 9/16 de tudo aquilo que eu vi estejam dentro desta categoria. Então, vai ficar como? 9/16, que é a frequência, multiplicado pelo total. Eu vi 427 indivíduos nesta geração aqui, ou que eu avaliei, certo? Então, foram avaliados 427 indivíduos nesta geração. Então, eu espero que 9/16 dele sejam esperado. Então, o esperado é o quê? 240,2. Ok? E assim eu posso fazer para cada um deles, né? Então, 3/16 de 427, né? Dá 80,1. Aqui também, 3/16 de 427, 80,1. E 1/16 dos 427 é 26,6. Ok? Muito bem, agora percebam aqui, ó, eu tenho o observado e tenho o esperado. Se eu tenho observado e esperado, eu posso aplicar o estimador do Q quadrado, né? E obviamente que o total do esperado tem que ser exatamente o mesmo total que o observado, né? Então agora vamos calcular o Q quadrado, dado que eu já tenho observado, que é fruto simplesmente de contagem do seu experimento, e o esperado que você obteve por meio da hipótese que você tem para explicar o que está acontecendo. E essa hipótese aqui é você que vai ter que apresentar. Você tem que ter a hipótese para que isso possa ser feito. Pois bem, então vamos calcular lá o primeiro desvio, que vai ser observado menos o esperado. Então, observado 296 menos 240,2, que é o esperado, ao quadrado, dividido pelo esperado, 240,2. Esse valor aqui deu o quê? 12,96. E agora posso fazer para cada um deles, né? 19 menos 80,1 ao quadrado dividido por 80,1. Até o último, 85 menos 26,6 ao quadrado dividido pelo esperado, que é 26,6. Tem aqui já os valores todos calculados. Depois podem fazer isso aí passo a passo com vocês e vocês vão verificar esses números aqui. Ok.
Agora, percebam que aqui o que é o estimador? Observado menos esperado ao quadrado dividido pelo esperado, só que é um somatório. Então eu vou somar todos os termos que eu fiz para cada uma das categorias. Então tenho 4 categorias aqui, né? Então vou somar essas 4 categorias, vou fazer o somatório delas. Deu 222,98. O que é isso aqui? Isso aqui é o Q quadrado calculado. E isso aqui agora é que eu vou utilizar para concluir a respeito do meu teste de Q quadrado, teste de aderência. Pois bem, agora eu tenho que determinar quantos graus de liberdade eu tenho aqui. Lembram de graus de liberdade? Pois bem, vamos trabalhar com isso aqui. Lembra que eu falei que graus de liberdade sempre vai ser n-1 nas condições mais simples? E aqui também. Então, qual que é o meu n? Vejam, eu tenho 4 características. Então, se eu tenho 4 características, eu vou ter 3 graus de liberdade, porque é 4 menos 1. Então, dado que eu tenho o Q quadrado calculado, eu tenho que comparar isso em um Q quadrado tabelado, né? Vamos colocar aqui a 5% de probabilidade de erro. Temos aqui a tabela do Q quadrado, né? E aqui eu tenho a coluna referente ao Q quadrado a 5%. O meu alfa é 0,05. Eu tenho quantos graus de liberdade? 3, né? Então, eu vou olhar lá na linha dos 3 graus de liberdade e a interpolação vai me dar o quê? 7,8147. Este é o Q quadrado tabelado para 3 graus de liberdade com 5% de probabilidade de erro, né? Então, eu vou comparar esse valor com aquele Q quadrado que eu calculei lá. Então, nós temos o Q quadrado calculado, 222. Tabelado, 7,82. Como é que eu faço a interpretação disso aqui? Então, pego lá a distribuição de Q quadrado e vou excluir 5% desta cauda aqui. Por quê? Porque eu estou colocando 5% de probabilidade de erro. Isso vai me dar o valor de referência, certo? Qual que é o valor de referência que a gente obteve lá? 7,82, que é o Q quadrado tabelado. E agora, eu tenho que o quê? Se o valor calculado cair dentro desse intervalo, eu digo que eu aceito H0, porque é a região de aceitação. Se o Q quadrado superar o valor 7,82, eu digo que ele caiu na região crítica, ou seja, eu rejeito H0, certo? Então, é fácil de observar que 222 é muito maior do que 7,82. Então, acontece o quê? Ele está dentro da região crítica. Dentro da região crítica significa que eu rejeitei a hipótese H0. E o que era a hipótese H0? Que o observado era igual ao esperado. Eu estou falando que não é isso que está acontecendo. O observado é diferente e é muito diferente do esperado. Então, o que significa para nós? Que aquela hipótese que nós construímos para explicar os dados, ela não se ajusta aos dados, não teve aderência aos dados. Ok? Então, eu vou ter que procurar um outro mecanismo genético para explicar o que está acontecendo ali. Que o mecanismo que eu criei para explicar a herança, ele não é suficiente, ele não está explicando. Então, eu rejeitei H0 aqui. E eu estou falando o quê? Que há diferença estatisticamente significativa entre observado e esperado, de tal modo que eles não são a mesma coisa, ok? Que esse mecanismo que eu coloquei para explicar os dados aqui não serve. Basicamente é isso. Se eu usar, né, o 5%, deu lá o 7,82, que é muito menor do que 222. Se eu usar a 1%, deu 11,34, então também está bem menor. Se eu usar a probabilidade de erro de 0,1%, dá 16,27, que ainda assim é muito menor do que 222. E eu já obtive por computador qual que seria o p-valor. Então, qual que seria a probabilidade exata de eu estar errado em dizer que aquelas diferenças se foram ao acaso. Então, esse p-valor é o quê? 4,55 vezes 10 a menos 48. Então, seria lá, você colocar o 0,000, você vai colocar 47 zeros depois da vírgula.
a 48ª casa decimal, você vai colocar o 4. Então isso aqui significa o quê? Que é muito mais fácil você ganhar sozinho na Mega Sena da virada do que a diferença desses valores aqui serem sido ao acaso. Ok? Vamos lá para o próximo. Então vamos agora ver o teste de independência. Tá, então o teste de independência, basicamente eu vou trabalhar com tabela de contingência, né? E eu vou fazer o cálculo de independência de que modo? Vamos lá direto ao exemplo para ficar bem mais fácil. Então, eu tenho aqui uma situação que eu trabalhei com idades e condição de saúde das pessoas, se elas estavam doentes ou não, né? Então, eu quero verificar se a idade influencia na taxa de indivíduos doentes. Tenho esses dados aqui. Tem os indivíduos que foram considerados doentes e sadios dentro de 3 faixas etárias, na faixa etária 1, 2 e 3. Isso aqui é observado, aquilo que você foi lá e anotou, simplesmente foi num hospital qualquer e verificou lá, desses indivíduos lá, quantos que estavam dentro de cada situação. Pois bem. Então agora eu tenho que calcular o esperado, né? Então o observado é só você ir lá e contar. Então quanto que seria o esperado aqui? Bom, lembram lá o que eu falei que era independência para 2 valores? Como é que eu acho? Que é o produto de suas probabilidades individuais? Pois bem, então vamos fazer isso aqui. Como é que eu calculo? O que seria a probabilidade da idade 1 estar doente? Dado que eu tenha esses valores aqui. Então, total de doentes, eu tenho 70. Total de indivíduos da idade 1, 45. Então, dentro dessa condição aqui, quantos que eu espero que sejam da idade 1 doente, dado que eles sejam independentes? Então, vai ser simplesmente eu pegar os 70 e multiplicar por 45. Daí eu divido pelo total e tenho que a expectativa de indivíduos dentro da idade 1 e doentes que eu espero verificar, dado que essas duas características sejam independentes. Então, a minha expectativa é que sejam 20,32 indivíduos doentes dentro da idade 1, dado que isso seja independente. Bom, vamos calcular para o próximo aqui, né? Então, calculando para o próximo, idade 2 doentes, vai ser o quê? 70, que multiplica 75. Vou dividir pelo quê? Pelo total geral, não é? Então, esse valor aqui vai ser o quê? 33,87. Coloca lá na tabelinha, né? E assim você pode fazer para todos os demais, né? Então, se você fosse calcular assim, da mesma maneira para a idade 3 doente, 70, que multiplica 35, que divide por 155, né? Então, o esperado aqui é 15,81 e faz para todo mundo, ok? É esse o princípio aqui. Muito bem, o que a gente tem agora? A tabela com os valores esperados dentro de cada uma das condições aqui. Então, tenho aqui ó, a tabela do observado e a tabela com os valores esperados. Bom, se eu tenho observado e tenho esperado, agora é só usar o estimador do Q quadrado, né? Que é observado menos esperado ao quadrado dividido pelo esperado. Fazer então lá 25 menos 30,32 ao quadrado divididos por 20,32 ao quadrado. Mais, próximo, 30 menos 33,87 ao quadrado divididos por 33,87. Mais, fazendo todos os outros 6 itens, ok? Então são 6 itens e esse valor aqui vocês vão ter que encontrar 2,87. Não estou fazendo as contas aqui, conta eu considero que vocês saibam fazer. Então, agora a pergunta é, eu tenho o Q quadrado calculado e tenho que buscar na tabela do Q quadrado, tabelado, o que seria o valor de referência para eu poder concluir a respeito do teste. Quantos graus de liberdade eu tenho aqui? Bom, eu tinha falado para vocês que até o presente momento, graus de liberdade era n menos 1. Né? Numa condição mais simples. Agora aqui não. Aqui eu vou mudar um pouquinho as contas. Por quê? Lembram também para vocês que eu falei que Q quadrado está em função
de quantos valores, graus de liberdade, está em função de quantos valores eu consigo estimar, quantas escolhas eu posso fazer. Então vamos ver aqui, quantos valores eu tenho a liberdade de estimar. Então, o que vai ser estimado e o que vai ser obtido por diferença? Aquilo que for estimado é grau de liberdade que você possui. Tudo aquilo que você obtiver por diferença é grau de liberdade que você perde, ok? Então, esse primeiro valor aqui, o 20,32, ok, eu estimei 70 vezes 45 dividido por 155, estimado, ok. Agora, esse segundo valor aqui, eu posso estimar? Não, eu obtenho por diferença. Eu falo, então, se eu obtenho um dado valor por diferença, significa que eu não tenho a liberdade de estimá-lo. Porque se eu já tenho aqui o total 45 e já coloquei um valor aqui, para que isso feche em 45, tem que ser a diferença de 45 menos 20,32. Então, esse valor obtido por diferença é um grau de liberdade que eu não tenho. Tá, o segundo termo aqui, 33,87. Ok, é obtido por 70 vezes 75 dividido por 155. É um grau de liberdade que eu tenho. Agora o próximo valor aqui, ó. O total é 75. Se eu já coloquei esse valor aqui, automaticamente esse valor tem que ser 41,13. Eu não tenho a liberdade de estimar. Ok. E agora esse valor aqui, ó. Eu já estimei esse e já estimei esse. O total é 70. Se aqui o total é 70 e eu já tenho os outros dois valores, esse último valor eu também obtenho por diferença. Eu não tenho a liberdade de estimá-lo. E o último aqui, ó, tanto faz. Ou eu tiro por diferença do 35 ou por diferença do 85, dado que os outros dois também já existem. Então, quantos valores verdadeiramente foram estimados aqui? Vejam que eu só tenho esses dois valores. Todos os outros 4 você obtém por diferença. Então, aqui, na verdade, você perdeu 4 graus de liberdade. Tá? Como é que a gente pode achar isso aí, né? Graus de liberdade nessa situação em tabela de contingência, a gente pode dizer que simplesmente é o número de colunas menos 1, que multiplica o número de linhas menos 1. Então, aqui eu tenho 2 colunas e tenho 3 linhas. Então, 2 menos 1, 3 menos 1. Vai ficar 1 vezes 2, 2 graus de liberdade. Né? Uma outra maneira muito simples é simplesmente você sempre, numa tabela de contingência desse tipo, você faz o quê? Você obstrui a última coluna e obstrui a última linha. Os valores que sobrarem, o número de valores, são os graus de liberdade que você tem. Ok? Então é bem facinho de achar os graus de liberdade nesta situação aqui. Pois bem, então agora tenho que procurar. Vamos colocar lá em 5% de probabilidade de erro e eu tenho aqui 2 graus de liberdade nessa tabela de contingência. Então eu encontro lá 2 graus de liberdade a 5% de probabilidade de erro, 5,9915. Okay? Então vamos lá interpretar o resultado. O valor que eu calculei foi o quê? 2,87. E o tabelado é 5,99. Né? Então, dado que eu tenho uma distribuição de Q quadrado, eu vou tirar 5% da distribuição, me dando um valor de referência de 5,99. Pois bem, 5,99. O que eu calculei? Né? Calculei 2,87. Aonde que está contido 2,87? Dentro da região de aceitação ou dentro da região crítica? Pois bem, ele está dentro da região de aceitação. Então, eu aceito a hipótese H0. O que seria a hipótese H0? Que o observado é igual ao esperado. E o que significa observado igual ao esperado? Significa que as variáveis que eu estou trabalhando são independentes. Que não é um teste de independência. Então, significa que as faixas etárias, elas são independentes da condição de saúde do indivíduo. Ou seja, de uma outra maneira de falar isso, que a doença não está afetando mais uma classe etária do que outra. Todas as faixas etárias são igualmente afetadas pela doença. É isso que o teste aqui está nos informando, ok? Porque eu aceitei H0, né? Que a idade não está influenciando significativamente na variável doença. Ok? Vamos fazer agora o teste de dependência considerando aquele primeiro exemplo que eu usei, o teste de aderência.
Lembra do grão de pólen e a cor da flor. Então, fazendo aqueles mesmos dados para uma tabela de contingência e verificando agora se são independentes as variáveis, né? Ou seja, a cor ela não tem nenhuma dependência em relação à forma do grão do pólen, vocês vão ter que encontrar esses valores aqui, certo? Na tabela de contingência. Então aqui tem o observado e o esperado. Então se eu tenho observado e esperado, posso calcular o Q quadrado, né? O valor do Q quadrado, já estou dando direto aqui, 218,63, certo? E o Q quadrado tabelado a 5%, eu tenho aqui 1 grau de liberdade, porque eu só posso estimar o primeiro valor. Esse eu tiro por diferença, esse eu tiro por diferença aqui, esse aqui eu tiro por diferença, por cima ou pelo lado, tanto faz. Então só o primeiro eu tenho a liberdade de estimar. 1 grau de liberdade é 5% de probabilidade de erro na tabela do Q quadrado, é 3,841. O Q quadrado calculado foi 218. Deste modo, eu vou rejeitar a gazela. A cor da flor depende sim da forma do grão de pólen. De alguma maneira, existe uma associação, uma ligação entre essas características aí. Okay? Depois, para estudos de genéticas mais avançados, seria fácil de explicar isso. Mas para nós aqui o que interessa agora é teste de independência e o teste de aderência, por enquanto. Deixa eu mostrar para vocês agora o outro teste, que é o teste de homogeneidade, certo? Que eu quero utilizar esse teste para verificar se existe, por exemplo, eu tenho N amostras. Eu quero ver se todas as amostras estão respondendo com o mesmo padrão. Aqui como exemplo, vou usar ainda um exemplo de genética porque é mais fácil. Então eu tenho lá 5 espigas de milho, nos quais eu estou verificando se elas estão se comportando do mesmo modo quanto a segregação do tipo de grão. Tem lá o grão dito normal, que é aquele grão amarelinho, e o grão opaco, que tem uma cor assim bem diferente desse aqui, ok? Então, qual que é a segregação que eu espero? Né? Eu espero que o normal ocorra com uma segregação de 3/4 para 1/4 do opaco, porque o normal é dominante em relação ao opaco. Não vou explicar a genética aqui, apenas é a hipótese que eu estou utilizando para testar. Então, posso calcular aqui o Q quadrado, ou melhor, o esperado, para cada uma das condições aqui. Então, quanto que eu espero de normal dentro da espiga 1? Então, se é 3/4, 3/4, que multiplica 123. Né? Esse valor aqui, 92,3. Quanto que eu espero de normal dentro da espiga 2? Então vai ser o quê? 3/4 que multiplica 143, né? O 3/4, que é a expectativa, a frequência esperada, multiplicado pelo total, 109,5. E assim, vou fazendo para os demais, né? 3/4 de 135 dá 101, e faço para todos os demais, eu tenho exatamente esses valores aí. E posso fazer também para o total geral. Como é que eu faço para o total geral? Também, 3/4 de 749. Isso aqui vai me dar quanto? Então, 561,7. E o esperado vai ser o quê? Diferença para isso aqui. Bom, tenho o observado e tenho o esperado. Agora posso fazer o Q quadrado para cada uma das espigas. Né? Então, como é que fica isso aqui? Né? Para a espiga 1. Então, o Q quadrado vai ser o quê? O esperado, observado menos esperado, então 98 menos 92,3 ao quadrado, divididos pelo 92,3, mais o quê? 25 menos 30,7 ao quadrado, divididos por 30,7. Está aqui, né? Então, o Q quadrado deu 1,4. Coloco lá 1,4. E faço a mesma coisa para todos os demais, inclusive para o total geral. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Simplesmente usei o estimador do Q quadrado para cada uma das linhas. Cada linha é uma amostra que eu tenho. E faço isso também para o total das amostras que eu tenho. Então, eu tenho aqui, ó, o que seria o Q quadrado para o total? Q quadrado para o total eu tenho 8,2. Isso aqui eu falo que é o Q quadrado do conjunto. Ok? Então, agora como é que eu vou trabalhar com esses valores? Então, eu tenho lá o Q quadrado total, eu tenho 8,2. Que a gente calculou aqui, é só somar isso aqui. Quantos graus de liberdade eu vou ter aqui? Então, para cada um desses aqui, eu tenho aqui 1 grau de liberdade, certo?
só tenho duas características, normal e opaco, então tenho duas características, 2 menos 1, 1. Então tenho 1 grau de liberdade em cada linha. Se eu tenho 5 linhas, eu tenho 5 graus de liberdade. E tenho para o total geral aqui, que é o conjunto, certo? O conjunto eu calculei lá que eu tenho 2,1 no Q quadrado. E tenho quantos graus de liberdade? Apenas 1. Né? Tenho normal e opaco, 2 menos 1, 1 grau de liberdade. Agora, o que eu faço? Eu vou subtrair um do outro. Vou subtrair o total, aqui que eu estou chamando de total, do conjunto. Deste modo, eu tenho o quê? 6,1 para o Q quadrado calculado com 4 graus de liberdade. Então, o que eu obtive agora? Eu tenho exatamente o Q quadrado calculado. E esse é o valor que eu vou comparar com o valor da tabela. Ok? Vamos lá. Então, o valor que eu tenho calculado é 6,1 com 4 graus de liberdade. Então, vamos lá. Vamos pensar no 5% de probabilidade de erro ainda. Tenho 4 graus de liberdade. Veja a interpolação. Deu ali 9,4877. Então, agora, esse é o meu valor de referência, para ver se eu aceito ou rejeito H0. O que é meu H0? Observado igual a esperado. Né? Observado igual a esperado significa o quê? Que está havendo homogeneidade entre as amostras. Então, vamos concluir isso aqui. Temos que o Q quadrado calculado é 6,1. O Q quadrado tabelado com 4 graus de liberdade a 5% de probabilidade de erro dá 9,49. Então, se eu pegar aqui a distribuição de Q quadrado, excluir 5% dela, o meu valor de referência é 9,49. Ok? Então, agora, o valor calculado ele está dentro da região de aceitação ou dentro da região crítica? Então, tenho que o 6,1 ele está dentro da região de aceitação. Então, eu aceito H0. O que significa para nós aceitar H0? Significa que observado é igual a esperado, significa, no nosso exemplo específico, que realmente todas as espigas estão se comportando do mesmo modo, elas estão segregando 3 para 1, está havendo homogeneidade entre a segregação de todas as espigas aqui, simplesmente porque eu aceitei H0. Okay? É isso que eu tenho que concluir nesta situação. Agora vamos aqui avançar mais um pouquinho. Vamos ver aqui um pouco de teste de correspondência, que nada mais é do que a decomposição do Q quadrado. Como é que eu vou fazer com isso aqui? Ó? Vamos direto para o exemplo. Vamos imaginar aqui que eu tenho duas raças de gado, seja lá o que for. E elas podem ter gestações, onde tem apenas um descendente por gestação, ou múltiplos, né? Então pode ser gêmeos, trigêmeos. Né? Será que elas se comportam, essas fêmeas dessas raças aqui, elas se comportam do mesmo modo quanto ao número de descendentes por gestação? Nascer 1, 2 ou 3? Vamos verificar lá. Então tenho aqui o observado, né? E pelo teste de independência, né, eu poderia calcular o esperado aqui para essa situação, né? Se aceitar H0 num teste de independência, significa o quê? Que as duas raças se comportam do mesmo modo. Né? Elas realmente estão do mesmo jeitão. Ou, se você rejeitar H0, não, elas não se comportam desse jeitão aí. Então, como é que eu calculo ali o esperado para a raça A com apenas um descendente por gestação? Então, vai ser o total, 745, multiplicado por 729 divididos por 1.200. Okay? Vai dar 452,59. E assim você pode fazer para todos os demais. Né? Isso aí já começa a ficar mais tranquilo agora. Já começa a entender de onde que vem os números. Então, tenho aqui ó, o observado já e o esperado. Bom, se eu tenho observado e esperado, eu posso calcular o Q quadrado. Né? Vamos calcular o Q quadrado para isso aí. Né? Vamos calcular lá. Vai ser observado menos esperado, então 447 menos 452,59 ao quadrado, divididos por 452,59. E você vai fazer isso para todos os 6 termos até o último, que é 31 menos 63,19 ao quadrado, divididos por 63,19. O valor, você fazendo todas essas contas aqui, vocês pegam e depois fazem o passo a passo, você vai encontrar o valor 37,28.
Ok. Quantos graus de liberdade eu tenho aqui? Vou ter apenas 2 graus de liberdade, né? Tira os valores da última coluna e tira os valores da última linha. Sobra apenas 2 valores, né? Para filho único e gêmeos. Todo o resto você tira por diferença. Então só tem 2 graus de liberdade, né? Então, para 2 graus de liberdade a 5% de probabilidade de erro, lá na tabela você vai encontrar o 5,99. E agora, vamos concluir isso aqui. Você tem a distribuição do Q quadrado, você vai excluir 5%, você tem a região crítica, região de aceitação, e o valor de referência vai ser o quê? 5,99. E o valor que eu calculei é 37,28. Onde que está contido 37,28? Dentro da região crítica. Pois bem, qual é a conclusão? Que você vai rejeitar H0. Rejeitar H0 significa o quê? Que raça A e raça B não estão se comportando do mesmo modo quanto ao número de descendentes por gestação, né? Então elas não estão iguais. Ok, mas será que eu tenho alguma outra maneira de eu tentar tirar mais informação para ver se eu consigo dizer aonde é que está a diferença? Bom, eu posso unir classes aqui. Então uma ideia é fazer o quê? Será que se eu pegar assim um descendente por gestação e mais do que um, então colocar gêmeos e trigêmeos dentro da mesma categoria, muda alguma coisa na conclusão do teste? Então eu vou unir aqui classes de gêmeos e trigêmeos, vai ficar então 1 e mais de 1. Como é que vai ficar isso aqui? Então, ó, refazendo aquela mesma tabela, vai ser um filho por gestação ou mais de um por gestação. Calculando o esperado, que vocês já sabem como que é, então o total das marginais, o produto das marginais pelo total geral, te dá o esperado aqui. Bom, tenho observado, tenho esperado. Agora passo a calcular o quê? O Q quadrado, né? Calculando o Q quadrado dá 0,46. Então vamos verificar lá. Q quadrado com 1 grau de liberdade, que eu só tenho 1 grau de liberdade, com 5% de probabilidade de erro, vai dar 3,841, certo? Concluindo, então eu vou tirar 5% da distribuição, tenho região de aceitação e região crítica. O valor de referência é o quê? É o 3,84, né? 3,84 ali. Agora o 0,46 está contido onde? Dentro da região de aceitação. O que significa isso para nós? Tá, você vai aceitar H0, mas aceitar H0 implica em quê? Implica em você afirmar que raça A e raça B estão se comportando do mesmo modo para a condição de gestações tendo apenas um filho ou mais de um. Então elas se comportam do mesmo modo. Mas espera aí, lá no anterior, quando eu coloquei desmembrado único, gêmeos e trigêmeos, dava totalmente diferente. Ok, então vamos refazer a tabela, agora considerando apenas gestações em que nascem gêmeos e trigêmeos, para ver se é ali que está a diferença. Provavelmente é, mas temos que testar, né? Então vamos lá. Agora eu refiz a mesmíssima tabela, mas eu excluí um único descendente por gestação. Coloquei gêmeos e trigêmeos. Então vamos calcular o que é o esperado nessa situação aqui. Então, calculei o esperado, lá vocês já sabem como calcular, né? O produto das marginais divididos pelo total geral. E posso calcular o Q quadrado, né? Q quadrado vai dar 37,24. Tenho 1 grau de liberdade, que é o 3,84. Vamos concluir. Vou excluir 5% da distribuição e tenho região de aceitação e região crítica. O valor de referência é o quê? 3,84. E o tabelado é 37. 37 está contido onde? Na região crítica. Então percebam que agora eu tenho exatamente aonde está a diferença. A diferença da raça A e B está exatamente na condição de múltiplos. Então quando tem gêmeos e trigêmeos, a raça A e B se comportam de modo completamente diferente. Aqui até pelo desvio eu já vejo, ó, a raça A tem muito mais trigêmeos do que a raça B. Ok? Então a conclusão aqui é que elas se diferem exatamente na parte de múltiplos. Então estou fazendo aqui uma decomposição do Q quadrado para achar exatamente aonde é que está essa diferença. Agora o Q quadrado também é um teste que você não pode usar assim distintamente em qualquer situação. Não. Não é só porque você tem dados categóricos que você aplica o Q quadrado.
quando é que eu tenho as limitações aí? Tá? Quando eu tenho tabelas de Q quadrado 2 por N, né? Sendo que N é maior do que 2, então a frequência esperada não deve ser inferior a 1. Se tiver frequência esperada inferior a 1, significa que você não pode usar o teste Q quadrado. Se a frequência esperada for menor do que 5, isso só é permitido para poucas células, certo? Se eu tiver muitas células aí com valores esperados abaixo de 5, também não aplique o teste Q quadrado, que você vai estar cometendo erros. Agora, se eu tiver tabelas 2 por 2, né? Então, não usar Q quadrado se o N for inferior a 20. Não, se o N for inferior a 20, esquece, não usa o Q quadrado. Né? Se o N for entre 20 e 40, a frequência esperada não pode ser inferior a 5. Ok? Essas são as limitações do uso do Q quadrado. Agora, às vezes, o Yates ele publicou um artigo lá em 1934 de uma forma simples de eu corrigir um pouco o Q quadrado para condições limítrofes. Né? Então, se eu tiver uma tabela 2 por 2, o que eu faço? Simplesmente eu reduzo 0,5 do observado menos o esperado. E depois esse resultado aqui que eu elevo ao quadrado. Ok? Isso aqui é a correção de Yates. Vamos ver como é que fica aqui. Ó. Então vamos dizer lá que eu tenho uma amostra de tamanho 50. Né? E eu estou simplesmente verificando um grupo que recebeu o medicamento e um grupo que recebeu placebo. Né? E eles são entrevistados para ver se tem algum efeito colateral ou efeito adverso. Enfim. Percebam que aqui ó, tem o valor 4. Né? Um valor limítrofe. Né? Então o que eu faço? A rigor, eu não deveria aplicar o Q quadrado aqui. Mas vamos colocar aqui a correção de Yates para dar uma pequena corrigida nisso aqui. Né? Então fica aqui o quê? Eu calculo o esperado para cada um deles de acordo com a independência, né? 19 vezes 50 divididos por 100. Então tenho lá o esperado. Agora posso calcular o Q quadrado, porque tenho observado e esperado. Só que percebo que agora eu vou fazer o que? Simplesmente eu vou reduzir. Tem aqui, ó, 19 menos 9, 15 menos 9,5 em módulo. Então só me interessa aqui o valor positivo. Menos meio e elevo ao quadrado. Então pego o desvio de observado esperado, necessariamente positivo, porque eu coloco em módulo, e retiro o meio. Só isso. Não tem nada mais diferente. Aplicando esse estimador aqui, o valor vai ser o quê? A estimativa é 6,50. Então, o Q quadrado com 1 grau de liberdade é 3,84. Eu aceito ou rejeito H0. Então, aqui, tendo distribuindo isso aqui quadrado, excluindo 5%, determinando que é aceitação e que é a região crítica. Né? Então, tenho que o meu valor de referência é 3,84. E o valor calculado foi 6,5. Ele está contido dentro da região crítica. Então, eu rejeito H0. Né? Esses valores aqui, eles não são independentes. Há diferenças estatisticamente significativas entre observado e esperado. Então, rejeitei H0. E o teste exato de Fisher? O que seria o teste exato de Fisher? Para quando eu tenho N's menores do que 20 em tabelas 2 por 2. Então, o teste exato de Fisher eu posso aplicar sempre para qualquer tabela 2 por 2. Inclusive, se eu tiver valores 0 dentro da tabela. Não tem problema nenhum. Sem entrar em detalhes muito do teste de Fisher, vamos aqui para um exemplo. Né? Como é que eu faço aqui? Então, aqui primeiro que eu não vou ter que olhar no valor tabelado nenhum, porque o valor que eu obtiver do estimador, significa o quê? Ele já vai ser direto p-valor. O que é o p-valor? Ele já vai me dizer qual que é a probabilidade daquelas diferenças ali serem ao acaso. Ok? E como é que eu obtenho? Vejam aqui, ó. Eu tenho A, B, C e D. A mais B aqui, B mais D aqui, A mais B. Então, simplesmente aqui eu tenho o total, as marginais, o total do que eu tenho dentro da tabela. É aqui o total geral.
Então, eu tenho aqui, ó, fatorial A mais B fatorial, C mais D fatorial e assim por diante. Multiplicado por 1 sobre o total geral. Total geral não, o total dos valores dentro da tabela fatorial, produto do fatorial dos valores dentro da tabela. Vamos aplicar isso aqui em um exemplo numérico. Tá? Então, tem lá os provadores de café, são aqueles caras que têm um paladar extremamente aguçado. E para verificar se realmente o cara tem um paladar aguçado, você faz o quê? Você faz o chamado teste cego. Você dá lá as bebidas de café e ele pode dar várias notas, mas aqui no nosso caso ele vai determinar se o grão é mole ou duro. Mole é bebida de alta qualidade, duro é uma bebida de qualidade inferior, né? E você tem a tipificação já do grão. Você já sabe lá que o grão, quem é mole e quem é duro, né? Quem é de qualidade e quem é de baixa qualidade. E por meio apenas do paladar, o cara vai ter que me dizer quem é quem. Então vamos fazer lá o teste exato de Fischer para verificar se realmente esse provador aqui, ele está acertando o que está acontecendo. Então, eu tenho aqui valores 2 e 3 que, a rigor, eu não poderia usar o teste do Q quadrado, e não pode mesmo. Mas o teste de exato de Fischer, apesar de ser um Q quadrado, para valores de N alto, ele pode ser aplicado em qualquer situação. Então, eu tenho aqui, a tabela foi essa aqui. E o algoritmo do teste exato de Fischer vai fazer o quê? Vai pegar o miolo da tabela e depois você vai reduzindo o menor valor até ele ficar zero. Certo? Você vai reorganizando os dados até ele ficar zero para fazer aqueles cálculos lá. Não vou explicar o porquê disso, por enquanto só aceitem. Vamos exercitar a fé aqui. Então, como é que fica o cálculo do teste exato de Fischer? Usando aquele estimador lá. Isso aqui já não vai aparecer, mas enfim. Então, vai ser o quê? 10, as marginais, né? 12 fatorial, 11 fatorial, não, multiplica 1 sobre 10 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, 8 fatorial. Né? Então, perceba que o primeiro termo ele é fixo, o que muda é o último. Né? Aplicando simplesmente, fazendo as contas aqui, você vai ter o quê? Esses valores aqui de P. Somou todos eles, tem que o P é 0,0101, ou seja, isso aqui seria o mesmo que a probabilidade de 1% dessas diferenças serem ao acaso. Se eu estou usando lá um referencial de 5%, então eu tenho que dizer o quê? Não, realmente esse cara aqui, ó, ele está dentro da região de aceitação. Existe uma dependência do critério do degustador e a tipificação do grão. Ele realmente está acertando, ele sabe pelo paladar dizer quem é quem. Ok? Agora peguem lá a lista de exercício, estudem bastante e se tiver qualquer dúvida, vocês me acionam. Bons estudos a todos.